Esse tema que eu quero falar hoje é um tema que tem mexido já no meu coração há umas 3, 4 semanas. E eu falei com Rita, que estava com vontade de pregar sobre isso, né? E a gente, de repente, a gente começa a conversar e começa a sentir Deus direcionando os nossos propósitos, os nossos caminhos. E também desmistificando algumas coisas que as pessoas criam, idealizam de forma errada, né? E uma das coisas que mexe comigo é aquelas pessoas que ficam presas ao seu passado. Por exemplo, ela foi na igreja, participou até talvez de uma reunião de libertação, ou convidou o pastor ou seu líder de life group para ir lá, e ele orou com ela, e declarou a vitória, e quebrou as maldições, e fez aquela limpeza na casa, né? Tem gente que quando compra uma casa me convida, aí eu vou, eu unjo a casa, aquela coisa toda, oramos juntos. Só que depois a pessoa quer que faz isso toda semana. Você já viu pessoas assim? Ela foi liberta, mas ela quer ficar presa. E eu fico assim, como que pode, né? Porque o que aconteceu comigo foi justamente porque eu assumi a liberdade, eu andei em liberdade e eu cresci. Eu não fiquei preso ao meu passado, aos meus erros, às minhas falhas. E de acordo com Deus ia mostrando, a gente ia limpando, porque a gente vai limpando a casa, quem é mulher sabe, né? Você aspira debaixo do sofá, quando você mexe, você viu pipoca que ainda ficou ali no intervalo das poltronas, né? Em casa o sofá ele é meio dividido em 3 assim. Então, de vez em quando eu vou aspirar, eu lembro que eu tenho que levantar e aspirar atrás, tirar, porque sempre fica uma pipoquinha ali de os jovens que vão lá para casa. Não sou eu, lógico, né, que como pipoca, entre aspas, né? Lógico que eu como pipoca, eu adoro, né? De vez em quando o pessoal fala, olha, essa aí foi tua. Então, o que acontece? Sempre uma sujeirinha que você vai achar. Eu nunca pensei que cabelo de mulher caísse tanto, mas eu tenho 3 mulheres em casa, e a gente aspira, e os cantinhos estão cheios de cabelo. Eu falo, como é que elas não ficam carecas, né? É impressionante as coisas de Deus, né? O homem, você não vê cair cabelo, fica careca. E a mulher, né, que cai cabelo, não fica careca. Então, assim, é lógico que vai de coisas em coisinhas, você vai vendo que tem coisas que precisa limpar. Mas você ficar preso e ter que fazer isso por obrigação toda semana, não foi para isso que Deus te libertou. E a palavra que eu quero falar hoje é: Ele veio para nos libertar. Pode falar? Ele veio para nos libertar. Irmãos, eu visitei prisões, e teve uma época que eu visitava toda sexta-feira. Visitei a prisão de Tires, era visita para as mulheres, era acompanhada por um grupo de mulheres que iam lá e me convidavam, eu ia lá sempre visitar. Visitei a prisão ali de Caxias, várias vezes, quase que 1 ano ou 2 anos seguidos, acompanhando um rapaz que estava na prisão, que hoje é totalmente livre, tem a sua vida totalmente restaurada. E o que acontece que eu vejo? Que aquele rapaz que eu visitava lá, ele falava, eu estou doido para sair daqui, para eu nunca mais voltar. Então, assim, quando há uma determinação de que essa prisão não te pode prender mais, você já viu o cara querer voltar lá para dentro? Até hoje eu não vi nenhum que fala assim, não, eu quero voltar, né? Aqui é meu lugar. E dessa forma tem que ser a nossa vida espiritual. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, em que nós deixamos Jesus entrar dentro de nós, em que nós assumimos a nossa liberdade, nós temos que andar em vitória e liberdade de vida. Então olha esse texto assim, está em Lucas capítulo 4, verso 18 a 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem disse essas palavras? Fala comigo, Jesus. Jesus chegou na cidade
E ele dava tanta importância à reunião no templo, que ele foi ao templo, e quando ele chegou ao templo, ele foi abrir o livro para ler. Ele abriu no livro de Isaías, capítulo 61, para nós, né? Verso 1 e 2, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos ou quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O que Jesus estava dizendo? Ele falou: eu vim aqui, entrei nesse lugar, estou lendo essa escritura para falar para vocês que hoje se cumpriu essa escritura. Ele diz: em quem? Nele que estava ali. Então, se Jesus, que é o libertador, se Jesus, que é aquele que tinha o poder para nos libertar, falou: eu assumo hoje essa palavra sobre mim, vou libertar os cativos e oprimidos, aqui está dizendo assim, né? Vou apregoar boas novas aos mansos ou aos pobres. Aqui não é pobre de dinheiro, aqui é pessoas quebrantadas de coração, pobres de espírito, que precisam se restaurar. E Jesus fala isso de uma forma, uma autoridade tão grande, que as pessoas começaram a olhar para ele e falar assim: nós vamos encontrar nele essa libertação. Tanto que você vê pessoas vindo a Jesus e sendo curadas, vindo a Jesus e sendo libertas. E se você começa a ver Jesus no seu ministério andando e fazendo milagres e maravilhas na vida das pessoas. E quando você começa a ver o que Jesus fez, o que ele disse aqui, ele falou: eu vim para libertar. O que ele veio? Para libertar. Eu não sei como é que foi o seu passado, eu não conheço o passado de todo mundo aqui. Eu conheço um ou outro que já me contaram algumas coisas, né? Eu sei, mas assim, eu quero te dizer, eu conheço o meu, e eu sei que quando Jesus diz que veio para libertar os cativos e oprimidos, ele me libertou, me tirou da prisão de ser uma pessoa tímida, fechada, introvertida, uma pessoa que não gostava de estar com os outros, uma pessoa que fazia coisas erradas e muitas coisas erradas, para ser aceito pela sociedade e para ser aceito pelos seus amigos e colegas que andavam com ele. E ele tirou aquilo tudo e falou: você pode ser diferente. Eu não conheço o seu, mas você sabe. Mas se você entender o que Jesus fez por você, se você entender o que Jesus agiu nessa escritura acima da sua vida, dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, deu poder a ele para te libertar, e você assumir essa liberdade, você pode esquecer a prisão e pode andar numa nova vida em Cristo Jesus. Isso nós temos que entender. Sabe, irmãos, assim, me desculpe, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, mas esses dias eu vi uma postagem de uma ovelhinha, até eu devia ter trazido aquilo, que me marcou. A ovelha estava dentro do buraco, caída e presa dentro do buraco. A pessoa foi lá, o pastor tirou ela do buraco, né? Deu uma banadinha nela, tirou o pó e soltou. Ela saiu correndo, 10 metros para frente, ela pulou dentro do buraco de novo. Irmão, vamos sair do buraco de vez, vamos deixar, sabe? Quando o pastor te liberta, sai da prisão, sabe? Coloca na sua mente isso. Nós precisamos nos transformar pelo poder do entendimento que a palavra de Deus nos dá. Senão a gente vai ficar frequentando a igreja para ser livre de coisas dia e noite, e não vai adiantar nada, porque você é liberto, você volta para o pecado, você é liberto, você volta para o pecado, você volta para o pecado, semana que vem eu preciso voltar lá, porque o pastor tem que pôr a mão na minha cabeça para me libertar de novo. Irmão, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus não veio para poder nos oprimir, para nos trazer peso. Ele veio para nos dar liberdade de viver. Agora, viver uma vida que vale a pena. E isso mexe comigo. Então, quando ele fala que veio apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, é porque Jesus está voltando. E ele está voltando para buscar uma igreja livre. Uma igreja, sabe assim, viva. Uma igreja que emana a presença de Deus, que deseja Deus, que vive as coisas de Deus, que manifesta a glória de Deus. Isso está mexendo comigo. E eu tenho visto
hoje em dia, uma igreja de competição. Não estou falando mal das igrejas, mas estou vendo assim, pessoas querendo ser maior que os outros, parecendo mundo. Né? Eu é que tenho que estar em evidência, eu é que tenho que crescer. Não, irmãos, eu quero crescer como igreja, porque eu quero que o reino de Deus invada essa nação. Eu quero que o reino de Deus invada a sua vida e te liberte de uma vez por todas. Eu quero te ver feliz. Deus fala que o desejo dele, o prazer dele é te ver feliz. Então assim, nós temos que olhar para isso e falar, não, eu vou ser diferente. Eu vou entender o que Jesus fez por mim. Eu vou viver o que Jesus fez por mim. Eu não vou andar mais preso ao meu passado. Vamos ver, o que as pessoas procuram em autoajuda? Libertar do seu passado e construir coisa nova. Empresarialmente, quem faz isso sabe o que é. Quem está trabalhando numa empresa e fica vivendo o passado, se eu ficasse vivendo meu passado, até hoje eu estava batendo em máquina de datilografia. Tac, tac, tac. Porque aquilo era a minha profissão na época. O computador chegou. O que eu fiz? Fui o segundo escritório na minha cidade a ter um computador. Todo mundo me criticou na época. Então assim, você tem que abrir a sua mente. Se você abre a sua mente para coisas naturais, quanto mais para as coisas espirituais. Isso nós precisamos fazer. Quando Jesus fala que está voltando, ele está voltando e as coisas estão encaminhando para isso. Agora, ou vivemos livres e vamos desfrutar aqui na terra do que Deus já tem para nós até no céu, ou a gente vai chegar no céu arrastado. Como é que você quer chegar lá? Eu quero chegar dançando. Eu acho que Davi, quando chegou diante da Arca da Aliança, deve ter sido uma das cenas mais lindas do mundo. Que ele vinha dançando na presença de Deus. Ele entendeu a liberdade. E eu quero te dizer uma coisa, se você já foi liberto, nós temos que aprender a cuidar da nossa liberdade. Aqui que está a coisa. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, amém? Entregamos nossa vida para Ele, amém? Sabe? Alguns já passaram por um processo de libertação. Se você necessitar em alguma área, procure. Não estou falando para você não procurar, estou falando para você procurar. Porque naquela área específica a gente vai trabalhar e vai ordenar a libertação, vai ser liberto. Agora, eu não posso voltar na semana que vem. Eu não estou liberto. Tá? Eu tenho que toda semana ir nesse mesmo culto, nessa mesma reunião, para fazer a mesma libertação. Não. Há situações que você vai descobrir, você vai lá e limpa. E tem coisa, você aprende a limpar sozinho. Criança, quando nasce a gente troca a fralda e dá trabalho. Ô coisinha chata que é trocar a fralda de criança, é ou não é? Quem já teve bebê, sabe o que é, né? Aquela situação constrangedora, aquele cheiro maravilhoso, né? Todo mundo sabe, mas a criança cresce, e aí você já tem que ensinar ela a sentar no pinico. É pinico que fala aqui? É o bacio, e ela já senta no bacio, tudo bem. Ela passa do bacio para a sanita, você já fica desesperado com medo dela cair junto com a descarga, porque o buraco é maior, mas você tem que cuidar dela, né? Mas você já deixou de fazer certas coisas, e ela já aprendeu a começar a fazer sozinha, e nós temos que entrar nesse nível de crescimento, e vai chegar um momento que ela vai sozinha, e você chega na casa de banho, tem papel higiênico até no teto, porque não sei, na casa de quem teve criança, sabe que um dia vai entrar na casa do banheiro e o papel higiênico está passeando pelo teto. Isso é normal. Na vida espiritual é a mesma coisa, meu irmão. Nós temos que crescer, aprender a fazer a nossa própria higiene, aprender a andar, levantar de manhã, sabe? Tem pessoas que ligam para mim, pastor, tive um sonho, foi terrível. O diabo estava furioso. Eu falei, o que você fez? Ele levantou. Liguei para o senhor. Eu falei, tá bom, vamos orar, vamos repreender, mas da próxima, na hora que você levantar, você já repreende essa situação e você já anda em vitória e continua em frente que você é vencedor. Porque é assim que funciona. Senão todo mundo vai ficar tendo que carregar o outro o resto da vida, né? Bebezinho, né? O resto da vida. Você quer que seu filho continue a beber o resto da vida? Eu também não quero isso para nós, para os nossos filhos espirituais. Quero ver homens e mulheres de Deus vencedores, conquistadores em todas as áreas da sua vida, seja em que área for. Emocional, financeira, todas as áreas, porque nós fomos destinados a ser vencedores, ponto. Aliás, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para isso, nós tomamos uma outra postura na nossa vida.
E eu vou te falar, se você não limpar a casa, acontece coisa muito estranha. Houve um rapaz que, quando a gente trabalhava com drogados, lembrei disso essa semana, e acho que encaixa bem aqui. Ele chegou lá na quinta, onde a gente cuidava, só o osso. A gente pegava o pessoal no Casal Ventoso, trazia para a quinta, cuidava, tratava. Eu vou te falar e falo isso para todo mundo. Se fizesse pão de queijo, quem sabe o que é pão de queijo? Se fizesse pão de queijo com cocaína, eu comia, porque eu não sei a diferença de cocaína ou farinha. Não sei. Se fizesse e me desse, eu ia pensar até que era um sabor, uma cozinha, um mestre diferente da cozinha, né? Mas eu olhei para aquilo, né, para aquele pessoal, e falei assim, eles precisam de Jesus, e o que eu tenho eu dou para eles. E muitas vezes, quando a gente pegava a nossa carrinha, e jogava um daqueles que queria sair, porque a gente jogava mesmo, porque a gente passava no meio do Casal Ventoso, os traficantes no meio, e eu ia com a carrinha, o menino dirigindo, e eu falava, quer sair? Quer sair? O cara quer, eu catava pelo pescoço, puxava para dentro, fechava a porta e falava, corre antes dos traficantes pegar a gente. E vazava, já aconteceu, já fiz isso, né? Eu andava e eles falavam, lá veio o bofe, porque eu andava assim, de bota, de chapeuzinho e tal, assim, mostrando de durão, né? Um medo de ser pego, mas aqui para fora estava, sabe, o guerreiro, aqui dentro estava, né, aquela sensação horrível do que vai me acontecer. Podia acontecer qualquer coisa, ok? E depois chegava lá na quinta e começava a cuidar do sujeito, dava banho neles, cuidava, e esse cara aconteceu a mesma coisa, a gente cuidou tudo. 3 meses depois, o cara tinha uns músculos que invejava qualquer alterofilista. Eu olhei para ele e falei, eu queria ser assim. Sabe aquela postura de quem faz ginástica? E eu conversando com ele, pastor não, me chamava Aguinaldo, eu estou pronto, posso agora voltar? Eu falei, calma, você não está pronto, agora começa o trabalho, porque nós recuperamos o exterior, mas precisa te recuperar o interior, a sua mente precisa ser transformada. Não, porque eu já sei, porque eu tal, não sei o quê, e fugiu. Irmãos, eu não sei o tempo certo, mas pouco tempo depois, eu e Rita estacionando um carro, encontramos uma pessoa que estava só no osso, e ele não via ainda, ele virava para mim, eu estou bem, o senhor pode ficar tranquilo, e eu quero voltar, vamos trabalhar. Não, eu estou bem. Então muitas vezes, a Bíblia diz que o diabo veio cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus, a glória de Deus. E as pessoas ficam cegas, esse é o trabalho do diabo. E o diabo faz isso aqui com a pessoa que eu vou ler para vocês. Ele pega uma pessoa que ela deu o primeiro passo, que ela fala, uau, eu encontrei a liberdade. E ele dá um jeito de enganá-la e trazê-la de novo à prisão, cegando a mente dela e trazendo de novo à prisão. Nunca mais eu encontrei aquele rapaz, depois dessa coisa. Mas o que aconteceu na vida dele marcou a minha mente e o meu coração. Por quê? Porque olha o que está em Lucas capítulo 11, verso 24 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pô, pastor, está falando uma coisa tão triste para mim. Não, estou abrindo os olhos, que nós, a partir do momento em que somos libertos, nós temos que mudar toda a história da nossa vida, e precisamos prestar atenção e vigiar a nossa vida, para que a nossa vida não ande pior, porque é o que o diabo quer. E desculpa, o diabo está aí, Jesus não voltou ainda, mas na hora que ele voltar, ele vai vencer. Mas enquanto Jesus não voltar, nós temos que enfrentar essa situação. E fala para o seu vizinho, quer queira, quer não. Não é, isso não é a gente que determina, nós nascemos aqui. E estou feliz de ter nascido aqui, porque eu nasci aqui justamente para destruir as obras de Satanás e elevar o nome do Senhor dos Exércitos, o nosso nome do Senhor, que é Jesus Cristo, aquele que nos libertou. Então, se a gente nasceu para isso, o que é que nós temos que viver? Para exaltar o nome de Jesus Cristo, em tudo que fazemos. Então toma cuidado, aqui a Bíblia diz, orai e vigiai. Orai
e vigiai. A Bíblia diz, orai e vigiai. O que é que você tem que fazer? Orar e vigiar. Orar é manter seu relacionamento íntimo com Deus. Vigiar é tomar cuidado para você não voltar às práticas antigas que te levam para a prisão. Porque todo cara que já recebeu a sentença do juiz, que ele está liberto, que ele está fora de perigo, ele já recebeu a sentença, ele foi liberto, ele saiu da prisão, se ele volta às práticas, a tendência imediata é ele voltar para onde? Para a prisão, porque assim que a polícia pôr a mão nele, joga lá dentro. É ou não é? Não é assim no mundo? É assim que Satanás faz. E nós temos que acordar para isso. Nós temos que entender que nós nascemos para ter vitória, nós nascemos para andar como vencedores, nós nascemos para, sabe, crescer, expandir em todas as áreas da nossa vida. Então Deus está te chamando e está te alertando, Ele está nos mostrando isso. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A coisa que liberta a nossa vida está aqui, ó. Irmãos, vocês acham que até hoje eu não tenho coisas que eu preciso lutar? É lógico que tem. É lógico que tem situaçõezinhas da nossa vida que ela está sempre tentando levantar. Mas sabe para onde eu corro? Para aqui, ó. Se está aqui, a gente segue. Se não está, eu ponho à parte. A Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Fala comigo, verdade. E ele diz, eu sou a vida. O que é que ele está dizendo? O caminho da verdade te leva à vida. Isso é fabuloso. Todo mundo quer ter vida. Eu conheço gente com dinheiro que quer ter vida e não tem. Eu conheço pessoas sem dinheiro que quer ter vida e não tem. O dinheiro é bom que paga as nossas contas. A gente trabalha e conquista e chega mais longe e atinge objetivos e vencemos, não é isso? E pagamos as contas. Mas esse dia eu vi um post nas redes sociais que eu gostei. Estava o senhor na porta do céu e vai chegando os caras com as malas. Aí você vê só do lado assim, empilhada a mala de dinheiro. Não, desculpa, do céu não, na porta da sepultura, desculpa, eu errei aqui. Era na porta da sepultura, está lá a morte, né? Esperando o sujeito. E vai o sujeito com as malas. Aí ele fala, mas a mala fica. Você já viu alguém levar alguma coisa do que ele produz naturalmente na sua morte para algum lugar? E eu já fiz muito velório. De rico e de pobre. De classe média e de classe alta. E vou te falar uma coisa. Eu nunca vi ele levar uma mala dentro do caixão. Para pagar alguma conta no céu. Porque isso é coisa terrena. Agora, você tem que ganhar. Você tem que produzir sua vida. Você tem que ser vencedor. Sim. E eu admiro e respeito quem trabalha e quem faz e quem acontece, porque eu sou fã de pessoas que fazem e acontecem. Agora, nós temos que entender que Jesus está voltando. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque o diabo pode nos prender nas coisas do nosso passado e nem nessa vida que nós queremos atingir financeiramente. Nós não atingimos, sabe por quê? Porque estamos presos a algo do passado. E a gente tem que se libertar. Tem que ficar atento. Se você já fez algum dia o que nós chamamos de encontro, por exemplo, que passa por quebra de maldição, que passa por libertação, que faz aquele trabalho todo completo nessa área, e você não está dando passos grandes, está faltando o quê? Tomar postura de que Jesus veio te libertar. Andar nessa postura de quem é livre. E manter-se na palavra de Deus, enxertado na videira. Porque você pega um ramo bravo e enxerta na videira, a seiva da videira mansa passa por ramo bravo e as uvas são boas. O fruto é bom. É assim que diz a palavra de Deus. Nós só estamos comentando o que diz a palavra de Deus. É tão gostoso isso. Então Jesus diz, permanecei em mim. Aquele rapaz que eu falei para vocês, que voltou para a droga, e que hoje, assim, há muitos anos, né, nós perdemos o contato com ele, porque depois que volta para a droga, ele perde morada, fica, né? A prisão dele não era uma prisão física, né? Muitos deles vão, mas não era o caso, mas era uma prisão em cima de um vício.
E ele voltou para aquele vício. Por quê? Porque ele deixou de andar na verdade. Enquanto ele teve 3 meses conosco, ouvindo a verdade, caminhando, ele falou, agora eu não quero mais. Ele fugiu literalmente, né? Nós temos que olhar para isso. Será que nós não estamos fugindo? Sabe, muitas vezes? Vamos lá, irmãos, legal isso, vamos recordar, Jesus é fofinho. Ele está mostrando para nós como ser vencedores. Como é que você ensina no trabalho a pessoa a ser vencedor? Fazendo as coisas corretas dentro da empresa. Eu trabalhei em banco muitos anos. E dentro do banco, vinham as normativas diretas para nós. Naquela época vinha em papel, você tinha que arquivar, você tinha que cuidar. Hoje vem tudo, né? Hoje é tudo mais fácil, né? Aperta o botãozinho, aparece. Naquela época era tudo normativa escrita, você tinha que decorar. Quando chegavam alguma coisa que tinha dúvida numa decisão que a gente tinha que tomar, a gente ia para as normativas. Procurar qual era a direção da nossa empresa. Se para o mundo natural a gente vive em normativas, por que nós não andamos conhecendo? Você não vai saber tudo, a gente não sabia tudo, mas a gente tinha as normativas arquivadas na nossa sala, entende? Aí toda vez que eu precisava delas, eu ia lá, procurava essa normativa, tá, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, é assim com Deus também. Você vai nas normativas de Deus e começa a pôr em prática, porque essa é a prática correta de se viver. De viver livre, de você não ter que voltar mais para a prisão. De você não viver mais preso ao seu passado, às suas frustrações, aos seus fracassos. Quer saber um cara que fracassou mais que vocês? Quem quer? Eu. Muitas vezes. Fiz muito negócio errado, fiz coisa errada, perdi dinheiro, ganhava, perdia. Minha mãe falava, você é estranho, porque tem hora que você está ganhando muito, tem hora que você perde tudo, tem hora que você ganha muito, tem hora que você perde tudo, sabe? E eu entendo hoje que eu era descompensado, e que quando eu conheci Jesus, Ele me compensou de tal forma, que a minha vida foi transformada, tanto na vida natural, espiritual, na vida espiritual, como na vida natural. Deus quer trazer para você um caminho de liberdade, de decisões, em que você toma decisões e se sente realizado. Sabe, seja decisões simples, como mudar de casa, como comprar um carro, como, sabe, fazer uma visita ou não. Por exemplo, nós compramos um carrinho agora para a Esther. Quem sabe a história sabe que a Esther, com 8 anos de idade, me falou que se chegasse no 10º ano, no quadro de honra da escola, e que ela entrasse para a faculdade de imediato, ela queria um Smart. A gente comprou, está aí na porta. A gente vem economizando, desde aquela época, sabe? Para dar para ela o carrinho que ela queria, que ela pediu com 8 anos de idade. E porque ela determinou isso, ela não dá problemas em estudo. Estava eu e Rita conversando aqui agora, que na faculdade que ela está agora, sabe, ela já falou, eu vou fazer todas as cadeiras, eu vou terminar tudo. Pensa na menina determinada, você procura a Esther, está no quarto estudando. Nunca pedimos, nunca exigimos. Mas por que, eu vou usar a expressão que quem gosta de empreendedorismo gosta, né? O foco dela era aquilo, era entrar na universidade, fazer a universidade, ela tem os focos, tem os projetos. Ela paga o preço para isso. Muitas vezes, isso tira o nosso conforto, a zona de conforto. Mas o resultado vale a pena. São realizações naturais. E as realizações espirituais? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de escola, os nossos colegas de trabalho. E a nossa família, a gente conseguir que eles conheçam Jesus e que eles entram nessa liberdade. Ele veio para libertar aqueles quebrantados de coração. Quebrantados é aqueles que olham para dentro de si, olham para si e falam assim, eu preciso de mudança, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar meu estilo de vida. E a Bíblia diz em Romanos 12:1, que a mudança do estilo de vida de uma pessoa vem pela transformação do vosso entendimento, através da palavra de Deus. Encontrei uma pessoa essa semana, pastor, é o seguinte, você sabe, né? Eu não vou. Ele falou, deixa ele não é da nossa igreja, eu estou batendo um papo com ele,
trazendo ele devagarzinho. Foi ontem eu estive com ele. E encontrei com ele na rua e aí, como é que você está? Ele, o senhor sabe o seguinte, todo dia eu leio um versículo, pastor. Eu não estou longe de Deus. Sim, legal ler um versículo. Mas e aí? Será que a vida é só ler um versículo? Ou é praticar o versículo? Aí eu falei para ele isso. E eu falei, eu quero ter a honra de te ver frequentando a igreja lá conosco. Falei para ele, deixa ele. Não está em igreja nenhuma, tá, sabe? Falei para ele, e ele olhou para mim nos meus olhos, a lágrima veio nos olhos dele. E ele falou assim, olha, eu vou. Então eu estou na expectativa, se ele não vir, encontrar com ele de novo. Eu sei aonde eu posso encontrar com ele. Chegar, sabe o que aconteceu? Estou passando por aqui, né? Porque Jesus libertou, a pessoa chegou num certo padrão de vida, estilo de vida, mas se acomodou. E começava as práticas do passado. E isso, com as práticas do passado, é voltar para as prisões. Nós temos que acordar para isso. A pessoa liberta, aqui na nossa igreja, nós queremos orientá-la a encher a casa. Nós orientamos ela a encher a casa. Quando nós falamos de discipulado, nós não falamos de uma coisa banal, nós falamos de algo que é onde a pessoa pode encher a sua casa da vida de Deus, através de um relacionamento com o seu discipulador, aonde juntos eles vão crescer na vida da palavra de Deus. Quando nós falamos de frequentar um life group, nós falamos isso porque é uma opção que você tem para encher a sua casa. Eu gosto muito do life group da Rita, né? Laura está ali também, porque é uma conversaiada, elas não param. É de segunda a segunda. Eu acho aquilo fantástico. O meu life é fraquinho nisso, não entende? Mas o life delas já atingiu um nível que elas é o tempo todo, é um pinga-pinga ali, né? A Rita ontem postou a foto da Esther com o carrinho da Esther novo. O que aconteceu? A mulherada toda, parece que ela está esperando alguma coisa cair, né? Uma posta lá um versículo bíblico, as outras, isso mesmo, eu acho isso massa, por quê? Porque elas estão se alimentando entre si. A vida do Life Group é para isso, é para se alimentar. Não é uma reunião, eu vou para uma reunião chata, sabe? É para bater papo mesmo, é para conversar as coisas de Deus, é para durante a semana um orar pelo outro, é para um ajudar o outro a crescer, é para dar a mão e andar junto. Sabe, irmãos? A vida não é a frequência, entenda isso que eu estou falando no coração, de um culto de domingo. Não é. Mas eu tenho muitos afazeres. Todos nós temos. Todos nós trabalhamos. Todos nós aqui estamos passando pelo Covid. Fomos convidados e não aceitamos esse convite. Meu pai, 90 anos. O pessoal, pegou Covid. Ele falou para mim, o chinês veio aqui e me convidou. Eu não aceitei. 90, nem espirrar. 90 anos de idade. Ele falando comigo, achei o máximo ele falar isso. E é o seguinte também, esse convite eu não aceito ele porque eu estou dentro da seringa, se Deus apertar eu já fui embora. Então, ele falando para mim, que tem 90 anos, ele fala assim, em qualquer momento Deus pode me levar, ele fala isso para mim. Mas ele não aceitou o convite. Tem gente que fica aceitando o convite dia e noite. Mas se acontecer isso, se eu tomar a vacina, se eu não tomar a vacina, se eu fizer, se eu não fizer, eu tomei a vacina. Pergunta, teve reação? Teve. Pensei que não ia ter. Porque eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu não sou de ter reação. Realmente, nem mancha ficou no meu braço. Quando eu mostrei para a Rita, que todo mundo, meio ficou vermelho, ficou isso, ficou aquilo. O que você sentiu? Eu falei, olha, na hora eu não senti nada. Caí na besteira de fazer tudo que eu tinha para fazer. Desobedeci a orientação das pessoas que falavam, olha, descansa depois da vacina. Quando foi no outro dia, meu irmão, só eu sei o que eu sofri. Sabe, querido, vamos ser livres, vamos desprender das coisas. Jesus está voltando, quer você queira, pode falar o outro, quer você queira, quer não. Você vai pegar o barco, o avião dele, né? A Ferrari de fogo que ele vem, porque
Deve ser fogo vermelho, aquela coisa assim transbordante. Eu fico imaginando aquele povo subindo, tá vendo? Ou não. Então, você tem que entender que você não pode ficar vivendo a prisão do passado. Ele veio te libertar e te libertou. Agora faça uma coisa: todas as coisas do passado que você tem que corrigir, corrija. Uma das coisas que me fascina é Zaqueu. Ah, não. Eu imagino Zaqueu assim, tarrancudo, cobrador de impostos, chato que se faz, né? Porque quem gosta de receber cobrador na porta de casa, de impostos? Meu pai uma vez construiu uma casinha num plano emergencial, na época que a gente mais passava fome, dificuldade, e financiou, e ele ajuntou as continhas. Ele ajuntou. Sabe o que ele fez? Para quê? Para quitar a casa, para ele nunca receber uma dívida na porta. E uma vez que eu fali, que eu perdi tudo que eu tinha, cheguei para meu pai e falei: pai, eu estou desesperado. Ele falou: vem para casa. Comida e bebida você tem dentro de casa, mas se aparecer um cobrador na porta, eu te ponho na rua. Ninguém gosta de cobrador de imposto. E esse anãozinho subiu na árvore, porque quem que estava passando? Jesus, o libertador, o que veio libertar os cativos, os oprimidos. E ele passa, Zaqueu vê ele, Zaqueu fala assim: eu quero andar com esse homem, né? No coração. E Jesus olhou para lá e falou: desce, Zaqueu. Sabe o que Zaqueu fez? Chegou na casa dele, ele encerrou todo o passado dele. E Jesus disse: hoje nessa casa houve salvação. Então assim, encerre o teu passado. Por favor, é para o seu bem, querido. Você sabe quando eu falo isso? É porque eu te amo tanto. Eu quero ver você livre. Quero ver você feliz. Põe o teu passado lá, sabe? E nunca mais volte lá no arquivo morto para abrir ele. Porque você já foi liberto daquilo. Ah, pastor, mas eu sinto tanta falta. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa que eu falei para ela várias vezes: para de falar isso. Toda vez que ela falava comigo: ah, mas o meu pecadinho de estimação. Pecado de estimação? Tenha cachorro, tenha gato, mas pecado não. Não, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu comecei a falar: minha filha, para com isso. Porque se você tem pecado de estimação, você vai ficar fazendo festinha nele a vida inteira. E sabe o que vai acontecer? Os seus sonhos, os seus projetos não vão ser resolvidos, não vão ser alcançados. E eu vou te falar qual era o meu maior sonho na vida. Além de servir Jesus, obra de Deus, essas coisas, natural, era ter uma família como eu tenho. Você pergunta: tem problemas? Tem. Tem hora que é difícil? É. Mas vocês resolvem? Resolvemos. E vivemos. E curtimos. Eu sonhava com isso, eu não conseguia. 28, 30 anos de idade, eu ainda não sabia o que era. Eu queria ter uma família. Ver meu avô com 90 anos, beijando a minha avó na boca no meio da rua. Ver meu pai, todos fizeram 50 anos de casado, namorando a minha mãe, andando de mão dada. Era meu sonho e eu não consegui. Por quê? Por causa das prisões que eu tinha do meu passado. Mas o dia que Jesus me libertou, eu ouvi Deus, eu andei com Deus, eu deixei os meus pecados, sabe? Eu me senti liberto e eu encontrei essa preciosidade aqui. Esse foi o melhor presente que Deus me deu na vida. Porque eu não sou merecedor de tão grande graça, mas Deus deu. Sim, isso aí é outro caso. Né? Então, queridos, eu vou te ajudar com isso. Sabe qual a orientação que eu te dou? Não é você: eu vou mudar para dentro da igreja agora, eu vou viver dentro da igreja. Não, não é isso, eu não quero isso. Eu quero que você frequente as coisas que Deus te proporciona através da sua igreja, para você andar cheio. Você não vai porque é uma obrigação, você não vai porque você tem que ir, você vai e vivencia esse prazer de ser livre, de partilhar um com o outro, de na sua necessidade pedir uma oração, coisas assim.
Eu não vi Jesus libertando nenhuma pessoa e falando para ela agora, volta para a prisão. Não vi. Ou, toda semana você tem que vir à minha casa para eu te libertar de novo. Você viu Jesus fazendo isso na Bíblia? Quem já leu a Bíblia? Nunca vi. Um dos maiores exemplos para mim é do Gadareno, que está no capítulo 8 de Lucas. Depois você lê, porque eu empolguei e já estou em cima do horário. Né? Tão gostoso isso. Jesus é tão fofo. O que Jesus falou para ele, depois de libertar aquele homem? O que Jesus perguntou? O que Jesus falou com ele? Sobre a quantidade de demônios que havia nele. Quantos demônios havia no Gadareno? Quem lembra? Uma legião. Uma legião é uma quantidade muito grande de demônios. Porque baseia o nome legião no Império Romano, né? Isso, né? Que era uma legião de soldados. Eu acredito que eram os 2.000 soldados que eles falam nisso, né? Segundo a história é isso. Então, vamos dizer que ele tinha 2.000 demônios. E ele pediu para ser liberto, então, né, os demônios pediram para Jesus, né? Então, já que você vai me expulsar, deixa a gente entrar naquela manada de porcos ali. E Jesus autorizou, e os porcos se precipitaram no mar. E o Gadareno chegou para Jesus já ia embora, e falou, olha, posso ir contigo? Ele falou, não, volta para tua casa. E conta com grandes coisas te fez Deus. Ele ainda não tinha nada, a não ser a grande libertação, que é tudo, porque ele foi livre e foi libertado. E ele falou, volta para sua casa e vai falar das coisas que Deus fez sobre você. E ele foi não só na casa dele, mas diz que ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, Jesus te libertou. Primeira coisa, começa a expressar a razão por que ele te libertou. Você não precisa contar, eu era pecador, eu fiz isso, não precisa disso. Mas você pode demonstrar, quando você chega na sua casa, a felicidade que você tem de andar com Jesus. A alegria que você tem de ser diferente. E eu já contei isso tantas vezes e eu não canso de contar, desculpa repetir. Mas quando eu entrei na minha casa, pregando para o meu pai e para minha mãe, e eles olharam para mim, né? E não deram resposta nenhuma. Eu nunca esqueço a minha irmã, ela já faleceu. Ela saiu do quarto correndo, me abraçou, a Inara. E ela me abraçou e falou, eu quero o Jesus que você tem. E eu, por quê? Né? A gente ainda nem sabe explicar direito, né? Eu, por quê? Ela, porque você mudou. Eu mudei, eu olhei para mim assim, magrinho, 1,84 m, né? Olhava para mim, ela, não, mas você mudou. É que a mudança, para ser real, ela é no interior, ela não é no exterior. No exterior ela pode vir, é muito fácil de fazer, vai para a academia. Come bem, né? Nós temos uma personal trainer aqui, né? Vai para a academia, come direitinho, tem nutricionista aqui, que você muda o exterior. Mas a mudança interior foi tão grande que ela falou, eu quero o que você tem. E naquele dia minha irmã aceitou Jesus. Então, o que você tem, você dá. Pela forma que você vive, pela forma que você expressa, pelo amor que você demonstra, sabe? Então, assim, primeiro, por isso que você precisa estar alimentando e enchendo a casa. Os demônios não podem voltar mais, a proteção está sobre a sua vida, e você pode expressar aquilo que aconteceu em você. Isso é vida. Você poder ser livre para falar o que aconteceu contigo e viver isso, sabe? Com alegria no coração. Isso é tão bom. Então Jesus falou para o Gadareno, vai para a tua casa. Conta quão grandes coisas te fez Deus. Então o que eu quero te dar uma dica é o seguinte, em tudo dê graças a Deus. Em tudo honre a Deus. Conserte o seu passado, aquilo que precisa ser consertado. Sabe? Ande numa vida de vitória. Você vai ser uma pessoa muito abençoada em todas as áreas da sua vida. Não vai te faltar nada. E eu quero encerrar com Lucas 8. Romanos 6, 3 a 4. Eu quero dizer que quando a pessoa já foi liberta, ela não precisa voltar para a prisão, ok? Então, orou contigo, assume. Ponto. Entendeu, né? Anda livre. Vai para casa. Recomece sua vida. Se você já faliu, já errou, recomece. Não fique parado. Agora eu quero encerrar com esse texto aqui.
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que andemos... para que com Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o que Jesus está falando? Meu filho, quando eu olho para você e você morreu, o seu passado morreu. Os seus problemas morreram. Agora vamos andar na novidade de vida? Aí você fala, pastor, não sei como. Ande conosco. Mas ande perto. Você sabe que tem gente que liga para mim e fala, pastor, eu só não te liguei essa semana que eu fico com medo de te incomodar. Eu falei, incomode, pelo amor de Deus. Eu ouço muito isso. Mas se o senhor estiver fazendo alguma coisa, meu filho, eu falo para ti com todo carinho. Eu falo, querido, daqui a pouco eu te ligo. E pode ter certeza que eu retorno a ligação. Sabe, eu estou aqui para isso. Para ajudar você a ir num nível espiritual, a ir num nível natural tão grande, sabe, que tudo que você faz, você dá glória a Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Vem comigo, fica em pé. Ele veio para te libertar, ok? Se há algo ainda no seu coração que você precisa se arrepender ou mudar, esse é o momento certo, sabe, irmão, não precisa de uma coisa muito mística, não precisa daquela coisa, o céu ficou azul, tal, não precisa não, não, precisa só de você crer, acredite, receba essa libertação total que Jesus veio te dar, toma posse dela, e construa uma nova vida. Feche seus olhos, pense naquilo que você precisa se libertar. Se tiver uma situação que você precisa pedir perdão para a pessoa, peça depois, vá atrás. Eu tive situações que eu escrevi carta para as pessoas, pedindo perdão, porque eu não conseguia encontrá-las mais. Eu não sabia quando que eu ia voltar naquela época, e eu entendi que eu precisava me libertar daquelas situações do passado. Eu me mandei cartas, as pessoas nunca me responderam, mas eu fiz minha parte, e comecei a andar livre, e nunca mais fiquei preocupado com aquilo. Sabe, não sei o que você vai fazer, mas entregue agora na mão de Deus, põe agora na mão de Deus, liberte-se dessa coisa, dessa corrente que está te prendendo de uma vez por todas. Esse é o momento. Fala, Espírito Santo, me ajude. Eu não quero ser mais essa pessoa, esse estilo de pessoa, não quero mais fazer essas coisas, eu quero eliminar os erros do meu passado, e eu quero andar na novidade de vida, porque Cristo, quando olha para mim, Ele vê a morte que Ele fez na cruz, a ressurreição que Ele teve, e Ele me levou naquela morte, e Ele me ressuscitou com Ele, e Ele me dá uma novidade de vida. Fala para Ele, na autoridade do nome de Jesus neste lugar. Eu oro agora repreendendo toda a obra de Satanás contra a vida de cada irmão que está aqui, ou que simplesmente está assistindo, ou que ainda vai assistir essa palavra. Eu quebro toda maldição hereditária sobre a vida dos meus irmãos. Eu quebro toda palavra lançada, torpe, mentirosa contra a vida dos meus irmãos. Eu destruo todas as cadeias que impedem eles de prosperar e vencer, seja na sua vida espiritual ou natural. E eu declaro que a partir de agora, uma nova vida eles encontrarão, e andarão nessa nova vida com o poder de Deus, manifestando na vida deles, e eles vivenciando a glória do Senhor Jesus. E tudo na vida dos meus irmãos vai dar glória a Jesus, e Jesus será exaltado, Deus glorificado, e essa igreja vai crescer e prosperar e romper, para levar a verdade de que Jesus já libertou, e nós não precisamos mais ficar presos nas obras do passado, ou nas obras que Satanás ainda tenta manter na nossa mente, que estamos presos nelas. Nós não somos mais presos a essas correntes foram quebradas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida, prosperidade da sua vida emocional, na sua vida natural, na sua vida espiritual, sabe? Mas é muito, em nome de Jesus, vai haver um novo romper sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toma posse disso,
Você vai chegar em patamares altíssimos no seu trabalho. Você vai chegar em patamares altíssimos no seu relacionamento com Deus. Você vai chegar em patamares altíssimos, sabe, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida financeira. Deus vai mover. Toma posse, não tome decisões baseadas mais no seu passado, mas tome decisões baseadas na orientação de Deus, e você crescerá, e você romperá, e o poder de Jesus se manifestará sobre você, em nome de Jesus. Quem tomou posse? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém?